Eu convido a igreja a abrirmos juntos nossas Bíblias na carta aos Romanos, capítulo 8, e nós vamos ler os versos 24 ao 26. Romanos, capítulo 8, versos 24 ao 26. Romanos, capítulo 8, versos 24 ao 26. Está escrito assim: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém, igreja? Amém. Por favor, sente-se. Nós vamos fazer uma oração. Feche os teus olhos comigo e oremos. Querido e amado Pai, obrigado pela tua presença aqui. É um grande prazer louvar-te, um grande prazer cultuar o teu grande e poderoso nome. Nos sentimos tão felizes, ó Deus, por estar na tua casa, por estar diante de ti, de poder cantar para o Rei da Glória, cantar para o Criador de todas as coisas. Como é bom louvar teu nome, que honra é louvar o teu nome. E o que eu diria, ó Deus, desta honra agora, deste privilégio agora de pregar a palavra no coração da tua igreja. Usa-me, Deus, como tu sempre usas os vasos de barro que se colocam aqui nesse altar. Que as riquezas da tua glória possam ser distribuídas entre nós nessa noite. Queremos ouvi-lo, Pai. E mais do que isso, mais do que querer ouvi-lo, nós precisamos ouvi-lo. Então, que a voz humana venha a ser suplantada pela voz poderosa do Espírito do Deus vivo. Que nossa alma, que o nosso coração, que o homem interior possa nessa noite arder com o fogo da palavra, com o fogo do Espírito Santo. Fale conosco. Pedimos no nome bendito, precioso, maravilhoso, o nome de Jesus. A igreja de Deus diz amém? Amém. Graças a Deus. Foi um amém de quem está com muita fome, mas vale. Importa que você concorde. Nós vamos falar sobre o seguinte assunto. A proposição agora é isso aqui, ó. É exatamente isso. Você pode repetir o tema dessa mensagem? É exatamente isso. De novo, ficou meio desordenado aí. É exatamente isso. Ainda não ficou bom, parece que tem alguém falando junto comigo, o espírito de revelação. Exatamente. Isso. Isso o quê? É uma boa pergunta. Como crer naquilo que você não vê? Nós, desde o início da nossa existência, nós fomos completamente envolvidos pelos sentidos: ver, ouvir, tocar, cheirar. Essas coisas nos envolveram e nós fomos educados em tudo que se pode tocar, em tudo que pode se ver. Tem muito na nossa vida: olha, não mexe nisso, não toque nisso,
Por que o papai e a mamãe faziam isso com a gente? Porque havia muitos perigos. A nossa não puxa esse fio, senão o ferro de passar cai na tua cabeça, o liquidificador cai na tua cabeça. Não era nem preocupação com a cabeça da criança, era para não quebrar o ferro nem o liquidificador. Amém, igreja? Não, né? Mas, enfim, nós fomos educados em muitas coisas que pautam, que frisam, que colocam em evidência os sentidos. E nós confiamos muito nos nossos sentidos. Nós confiamos tanto nos nossos sentidos que as pessoas falam para a gente que nós viemos do macaco, e tem muita gente acreditando nisso, acreditando numa besteira dessa, besteira mesmo, besteira. Nunca conseguiram provar que nós viemos do macaco. Eu já disse isso aqui algumas vezes, um psicólogo renomado falando o seguinte: o ser humano não se constitui sozinho. O Mowgli, o menino lobo, ia morrer. O Tarzan, criado pela macaca, não se constitui sozinho uma criança. Precisa de papai e mamãe. Por isso que Deus fez Adão e Eva primeiro. Amém, igreja? Mas, enfim, nós fomos criados, educados, e um friso muito grande nesses sentidos que nós temos, a ponto de, se as pessoas falarem besteiras como essa da teoria da evolução, muita gente vai acreditar nisso, muita gente vai colocar em dúvida a sua fé em Deus, porque Ele é o Deus invisível. Mas é exatamente isso que corrobora a fé, é exatamente isso que diz que o que é fé, o não ver. É exatamente isso que diz para nós que é o céu, o não ver o céu, porque um dia o herdaremos, um dia o teremos, um dia será para nós. As pessoas, olha só, nós fomos educados para acreditar que houve uma explosão, houve uma explosão e o universo se formou. Mas vem cá, o que explodiu para se tornar o universo? Hein, igreja? Só o bará de Deus trazer à existência o que não havia. Só isso explica a existência de qualquer coisa. Mas não houve uma explosão. O que explodiu? Porque se eu quiser explodir uma bombinha, um estalinho, uma dinamite, tem que ter um corpo, tem que ter uma matéria. Estão comigo, igreja? Então, nós fomos educados para as pessoas falarem besteira para a gente e a gente acreditar. Deus nos deu o Espírito Santo para fazer com que nós venhamos crer no invisível, porque esse invisível, ele é exigido de nós, porque a palavra do Senhor, uma vez provada pelo homem, ele negou a palavra de Deus. Deus disse: não coma, comeu. E daí por diante, aquele entardecer que eles conversavam sempre acabou. Agora o justo viverá pela fé. Agora aquele que quiser buscar o Senhor tem que crer na palavra dele, tem que confiar na palavra dele. É exatamente isso que Deus quer. Deus não quer fazer uma demonstração de teofania para nós. Que seria isso? Nós vemos fisicamente algo de Deus. Deus não quer manifestar fisicamente um anjo, Ele não quer manifestar fisicamente a pessoa dele ou de Cristo. Ele quer que nós creiamos. Amém, igreja? A palavra do Senhor, ela diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Amém? Que mundo? Esses sentidos que insistem, só acredito no que eu toco, igual o Tomé. Se eu tocar na mão dele, onde o escravo feriu, se eu tocar no lado dele, onde a lança o transpassou, aí eu vou acreditar. A igreja está entendendo? Então, quando a palavra do Senhor, ela diz para você acreditar, é exatamente isso a força da tua vitória. Você vai acreditar no invisível. Por exemplo, temos que vencer um câncer, temos que triunfar sobre um câncer. Tudo diz que ele
ali, mas a fé diz que ele vai desaparecer, que ele vai sumir. Eu não sei se os irmãos sabem, mas é bom que haja testemunho. E se os irmãos, se alguém não acreditar no que o pastor está falando, basta ir na casa da pessoa e ela vai dizer para você: houve um culto num domingo aqui, o pastor Evaldo pregou a palavra de Deus e depois ele disse assim: olha só, o médico vai dizer para você que Deus fez um milagre. O médico vai dar a notícia, não é você que vai dizer que está curado, é o médico que vai dizer para você. Passou 1, 2 domingos, não me lembro direito, a nossa irmã Lúbia, ela estava com câncer aqui, ó. Ela estava morrendo de medo de perder, de ficar sem o nariz. Ela falava assim: pastor, que medo, sabe, não ter o meu nariz ficar desfigurado. Ela falava assim: ela estava com câncer aqui. Ela foi no dia para sentar-se para deitar-se na mesa de cirurgia. Lá a doutora falou para ela ficar sentada e disse: olha, eu tenho uma notícia para você. Você não vai ser operada. Não existe mais câncer nenhum. Amém, igreja? Se alguém duvida disso que eu estou falando, ela mora aqui, ó, na rua Bernardino, depois da linha do trem. Quando você começar a subir o morro ali, é só tu perguntar onde mora a Lúbia. A família dela é muito conhecida aqui na rua. Alguém aqui que conhece a Lúbia? Bom, acho que só a Vânia que não conhece. Acho que só a Vânia, né? Vânia não conhece. O restante aqui todo mundo conhece? Um grande milagre, amém, igreja? Porque se manifestar aquilo que a máquina disse, foi constatado os exames, mas a palavra de Deus, a fé no Senhor, ela vai sobrepujar aquilo ali, vai vencer aquilo ali. O irmão Ismael, ontem nós fizemos um culto de ação de graças na casa dele. Falaram que por causa da idade dele, por causa do problema dele, do acidente que ele sofreu, foi até aqui na casa do Senhor, né? Ele não viu o anjo botou a perna na frente, ele caiu. Não, não foi anjo não, né? Foi. Mas ele sofreu um acidente grave no pulso, o seu osso ficou separado, colocou pino, e os médicos disseram que não havia muita esperança, a distância era muito grande. Ele dobrou o joelho na casa dele, orou a Deus e foi. Ele pediu: Senhor, me ajuda. Chegou lá, os médicos se surpreenderam, os ossos estavam juntinhos já. Glória a Deus, irmão. Eu estou mentindo? Porque Deus faz essas coisas. Não foi aqui na igreja, não foi uma palavra que foi liberada do púlpito como para a irmã Lúbia. Foi uma palavra quando ele dobrou o joelho no chão e orou. O Senhor uniu o seu osso. Deus é poderoso. Então, é no que nós não vemos que Deus quer agir. É no que nós não vemos que o povo de Deus vai se revelar. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas aqueles que o receberam, deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória a Deus, igreja. Então é exatamente isso. É exatamente isso que Deus quer falar com você nessa noite. É crer no invisível, crer naquilo que não se pode ver. Nós não estamos vendo o Senhor Jesus aqui, mas Ele disse: onde 2 ou mais pessoas se reunissem no nome dEle, Ele estaria ali. Então nós sabemos que Ele está neste lugar. Glória a Deus. E nós estamos cultuando a Ele. Ele conhece as nossas necessidades, Ele sabe de quantos milagres nós precisamos, e nós vamos pedir todos os milagres que necessitamos, porque Ele é o nosso irmão mais velho e Deus é o nosso paizinho querido e amado. Então nós vamos pedir quantas coisas forem necessárias, e nós sabemos que Ele está presente neste lugar. Eu não posso vê-lo, mas a palavra está dizendo: é exatamente isso que eu quero de você. Que você não me veja, mas creia em mim. Que você não veja a bênção que eu estou te entregando, mas você creia que ela já é sua. A igreja entende isso? Você não está vendo a tua vitória, mas você tem que crer que ela já é sua. É sua, em nome de Jesus. Então,
Visto isso, nós vamos analisar o texto, até porque nosso tempo não é muito longo hoje. O texto que nós lemos diz: olha, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? É o que o apóstolo Paulo ele está querendo dizer. Olha, se você tem esperança, não é naquilo que você está vendo. Você está esperando em algo que você não vê, porque se você vê, você não espera. Então, só é esperança exatamente porque eu não vejo. Então, quem precisa de cura, quem precisa de um milagre, é exatamente essa a viva, perfeita e poderosa esperança que você tem que ter. Amém? Poxa, eu preciso de um milagre. Você não está vendo? É exatamente isso. Então você alcança dessa maneira. Mas eu não estou vendo nada acontecer. Vamos nos lembrar de como Deus faz milagres. O milagre na vida de Naamã, o capitão assírio, ele mergulhou uma vez e ele saiu exatamente igual. Na segunda vez, na terceira vez, na quarta, na quinta e na sexta vez, irmãos, ele mergulhou e saiu do mesmo jeito. Lembram-se que quando a palavra do profeta Eliseu foi dada a ele para que ele mergulhasse, ele não quis ir. Ele falou que havia rios melhores na terra dele. Aí ele não quis ir, mas os seus amigos o convenceram. E ele, quando ele foi obedecer a palavra do profeta, ele deu um mergulho e ele saiu do mesmo jeito. Não foi uma cura gradativa, não foi aquele negócio: rapaz, o negócio está funcionando, hein? Não, ele mergulhava e saía do mesmo jeito. Mergulhava e saía do mesmo jeito. Qual era então a esperança daquele homem que não quis nem dar o primeiro mergulho, mas depois, convencido pelos seus amigos, ele estava disposto a fazer aquilo que o profeta de Deus mandou? E se foi um profeta de Deus, era a palavra de Deus. Ele foi lá, mergulhou, não aconteceu nada, mergulhou, não aconteceu nada. 6 mergulhos que ele deu na água e nada mudou. Mas quando ele mergulhou na 7ª vez, ele saiu plenamente curado. Plenamente curado. Você não vai ver Deus trabalhando na tua vida com esse tipo de esperança. Eu estou sentindo alguma coisa, estou vendo alguma coisa. Sentir, foi assim que nós fomos criados. Tudo que nós aprendemos na nossa vida foi pautado nisso. Se alguém queria dizer para você: olha só, não toque no fogo, elas explicavam exatamente o que você ia assim: vai arder, vai te queimar, vai sair da tua pele. Aqueles que eram mais abusados, né, só acreditam vendo. Quem já levou choque ou se queimou por teimosia aqui? Bispo tem maior cara. Qual o nomezinho dele mesmo? O Heitor. Rapaz, engraçado, né? Nós temos o Heitor comportadinho, né? Temos um outro Heitor que é o avesso. Mas, enfim, nós fomos educados para sentir as coisas, aprender com os nossos sentidos, e assim a palavra de Deus está falando: olha, você vai mergulhar, você vai ser curado no 7º mergulho. Não tem nada a ver com o que você está sentindo, algum movimento. Olha, alguém falou alguma coisa ali, alguém disse outra coisa. Não, a esperança que você tem não está em nada que se vê, é na palavra de Deus. Deus disse: creio, amém, acabou. E confia nele. De que maneira a gente confia? Orando todo dia, batendo na porta. Irmãos, Deus não se incomoda com oração insistente. E escuta só, essa conversa de que de madrugada é melhor. Aí usa um texto: aquele que me busca de madrugada me acha. Irmãos, não é porque só de madrugada que acha Deus. Aqui o sentido daquela palavra ali da madrugada é para te dizer o seguinte: olha, enquanto todo mundo dorme, ele está acordado.
Não há horário para você ir até Deus. Amém, igreja? Vocês estão entendendo isso? Não é porque... Não, a fila é menor. Que para com esse negócio. Não tem fila em orar a Deus. Uma nação é para o Senhor como uma gota que cai de um balde. Ele destrincha tranquilamente todas as orações, todos os pedidos, e ele gosta de ser desafiado. Se o mundo acha difícil, Deus fala: mamão com açúcar para mim. Ora, podemos orar todos juntos, falando sobre assuntos diferentes, Ele vai nos ouvir. Amém, igreja? Deixa eu avançar aqui. E no verso 25 disse assim, ó: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Olha o que nós precisamos ter aqui: paciência. Paciência. Nós relacionamos muito paciência. Me dá paciência com meu marido. Me dá paciência com meu filho. Não é assim que nós falamos de paciência? Nós pensamos em paciência sempre num ato de irritação. Eu tenho que ter paciência. Não, mas a paciência, ela é um instrumento poderoso aliado à fé. É um instrumento poderoso aliado à fé. Ela não é somente um escudo para nós. A paciência, ela é um exercício para a vida toda, para tudo na vida. A paciência, ela nos ajuda a aprendermos aquilo que nos é passado. A paciência nos ajuda a chegar a longas distâncias. Paciência. Se a gente for impaciente, a gente vai ser igual aquele burro do Shrek. Teve no Shrek 1, né? Eu sempre falo Shrek, aquele ogro, não fala do ogro. O burro, eles estão indo para o reino tão distante. E o burro toda hora: já chegou? Já chegou? Vai chegar? Falta muito. E o Shrek vai: o burro é tão distante. E ele: já chegou? Falta muito? Já chegou? E vai assim, irritando o tempo todo. Já chegou? Ele não tem paciência nenhuma. A paciência te leva a longas distâncias. A paciência te faz esperar aquilo que para todo mundo está demorando, mas você tem paciência. E isso, irmão, não dá para a gente chegar assim no mercado e falar: vem cá, você tem aí uns 5 quilos de paciência, eu estou muito afim de levar para casa. Não dá. É exercício. Ela é um exercício. E ela exercita o quê? A confiança na palavra de Deus. Porque todos que confiaram na palavra de Deus, todos os projetos de Deus tinham uma ordem. Todos os projetos de Deus tinham algo estabelecido que esperava o tempo exato daqueles acontecimentos para que se cumprisse tudo que Deus queria fazer. Hoje é muito complicado, no meio de milhares e milhares de pessoas, a gente perceber que há um projeto individual para cada um, mas há um projeto individual para cada um de nós, traçado por Deus. E nós precisamos de paciência, o exercício que Deus fez com todos os homens que Ele separou, que Ele escolheu. Paciência. A paciência que nos faz esperar, ela ajuda a nossa fé. Se você exercitar a paciência, porque você começa a desejar que as coisas aconteçam rápido, você precisa do exercício da paciência. Como seria isso assim, de uma forma simples para a gente entender? Nós estamos no início do mês, né? Hoje é dia 1º e eu queria esse gancho para avisar os irmãos que amanhã é meu aniversário. Amém? Amanhã é meu aniversário. Estou fazendo 52. Aleluia. Então, aproveita. Nós estamos no início do mês. Eu não sei quantos aqui já pegaram o seu pagamento, mas é provável que há 15 dias atrás você: no vestibular estou pegando.
desesperado querendo receber o salário. E assim a gente passa 15 dias focado naquilo e deixando um monte de coisas importantes, de exercitar coisas importantes para a nossa vida com a paciência. Nós vamos perdendo esse tipo de equilíbrio. O que eu quero alcançar que está longe de mim tem um espaço, tem uma distância que será percorrida. Enquanto eu não chego lá, o que eu faço? A palavra de Deus, ela nos diz que Abraão, ele recebeu a promessa de Deus e ele esperou, dando glórias a Deus. Ele conseguiu chegar até a promessa dando glórias a Deus. Venceu 25 anos de promessa dando glórias a Deus. O que o alimentava? Dar glória a Deus. O que fazia com que ele se sustentasse aqueles dias difíceis? Dando glória a Deus. Dando glória a Deus. O que seria dar glória a Deus? Era ficar glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória. Era isso que a palavra de Deus estava falando, que Abraão fazia. Ficava o dia todo gritando glória a Deus. Pastor, isso é glória a Deus. Oh, irmão, você, glória a Deus. Irmão César, glória a Deus. Vânia, que bom te ver, glória a Deus. Glória a Deus. Oh, vaquinha, glória a Deus. Bezerrinho, glória a Deus. Aleluia. Era isso? Não. Ele viveu. Ele lutou, ele plantou, ele foi de um lugar para outro, ele negociou, ele enfrentou desafios. Ele viveu 25 anos. E esses 25 anos na vida de Abraão, eles glorificaram a Deus. É você viver uma vida, ter uma experiência que glorifica a Deus. Você não vai ver nada que Abraão fez nesses 25 anos. Você não vai ver nada em muita quantidade, como por exemplo, perseguir os reis que capturaram seu sobrinho Ló e libertar. Ele fez isso uma vez. Ele não entrou em batalhas várias vezes. Você não vai ver ele fazendo muitas coisas. Você vai ver uma pessoa com a vida normal. Você vai ver um homem que enfrentou uma nação, entrando nela e temendo que por ter uma mulher muito bonita, eles a tomassem dele e o matassem. Ele viveu dias comuns, mas a palavra de Deus diz que ele venceu todos os desafios, dando glória a Deus. O que foi dar glória a Deus? Ali quando ele teve medo, ele colocou a sua vida. Ele sabia que havia um perigo de entrar naquela cidade. Ele sabia que era perigoso entrar naquela cidade, mas Deus o impulsionava a entrar naquele lugar. E ele entrou naquela cidade e ele saiu de lá, irmãos, mais rico. Amém? Vocês sabiam que ele entrou lá e saiu mais rico? Ele entrou e as pessoas falaram, não faça isso conosco. O rei daquela cidade fala assim, olha, por que você fez isso? Qualquer um de nós poderíamos ter pecado contra Deus fazendo isso. Então encheram-no de presente, de joias. Deus o fez entrar ali e ele deu glória a Deus. Ele deu glória a Deus, não falando, mas vivendo, ele deu glória a Deus. Então qual era a esperança de Abraão? Na palavra do Senhor. E ele teve que viver 25 anos até olhar para a promessa e a sua boca se encher de riso. E esse foi o nome do seu filho riso, Isaac. Glória a Deus, igreja. Paciência. Você que está achando que está demorando, passe essa noite dando glória a Deus. Eu gostaria até de pedir permissão ao irmão Ismael, que ele, dando o seu testemunho, ele falou assim, eu estava assim, sem vontade de fazer nada na minha casa. Eu perdi o interesse em tudo na minha casa, mas eu orei a Deus. Eu pedi a Deus, Senhor, me dê amor. Foi isso, irmão Ismael. Me dê amor pelas coisas que eu tenho. Eu quero ter ânimo de fazer as coisas na minha casa de novo. E nós vimos lá que lá está um canteiro de obras agora. Tenho o meu voto para a prefeitura no próximo mandato.
se apaixonar por aquilo que você tem, porque você pode perder a paixão. Tudo estava igual lá na casa do irmão, mas ele orou e pediu: Senhor, eu quero amar aquilo que eu tenho, eu quero ter vontade de fazer aquilo que eu preciso fazer na minha casa. Isso é dar glória a Deus, amém, igreja? Isso é dar glória a Deus. Talvez você esteja se sentindo desanimado, pensando em parar qualquer coisa. Não desanima, não para. Porque está difícil, amém, mas você está ouvindo a palavra. É exatamente isso. É difícil, é invisível, é impossível na palavra de alguns, mas você é crente, você crê no Deus Todo-Poderoso. Então tenha paciência de esperar a vitória vir. Enquanto ela não vem, cuida disso, cuida daquilo, e obedeça a palavra do Senhor, que diz assim: olha, tudo que me vier à mão, tudo que te vier à mão, faça como para o Senhor e não para os homens. Então tudo que me vier à mão, eu não vou fazer para homem, não, eu vou fazer para Deus. É para Deus. E assim você vai dando glórias a Ele. Para a gente poder encerrar, o verso 26, e diz assim: olha, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. O apóstolo Paulo, ele está fazendo uma orientação para a igreja de Roma no seguinte aspecto: vocês não podem perder a paciência, vocês têm que manter viva a esperança de vocês. Tudo isso que nós falamos até agora. E ele então, ele coloca em status de igualdade, em posição de igualdade, a ajuda do Espírito Santo. Da mesma maneira também o Espírito ajuda o quê? A nossa força, ajuda o nosso braço forte, o nosso poder. Não, as nossas fraquezas. O Espírito ajuda as nossas fraquezas. Pede igualdade, esperança que nós temos, que trabalha a nossa vida. Então, da mesma maneira, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Eu preciso pedir ajuda. Eu preciso da ajuda de Deus. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Eu preciso da ajuda do meu Salvador. Eu preciso. Eu não vou abrir mão disso. Por que que nós podemos confiar nessa verdade? O apóstolo Paulo, mais adiante, nesse mesmo verso 26, ele vai dizer assim: porque o Espírito Santo, ele nos ajuda a orar, a interceder, porque nós não sabemos pedir como convém, e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, é muito interessante isso aqui, porque os gemidos inexprimíveis, eles são aquilo que a nossa própria linguagem tem dificuldade de falar, que é impossível à razão humana, ao intelecto humano, mas é o poder da comunicação, é a unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, você não conseguiria jamais colocar as palavras certas para expressá-las diante de Deus, mas o Espírito Santo, como um tradutor, ele lança até Deus, e isso ele faz com gemidos inexprimíveis, porque o diabo não sabe. O diabo, ele ouve muitas coisas que a gente fala, e tem pessoas supersticiosas: olha, cuidado que o diabo está ouvindo, cuidado que você vai falar que o diabo está ouvindo. Meu irmão, quando é processado pelo Espírito Santo, chega lá com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Ah, pastor, mas e quando Daniel orou que o príncipe da Pérsia, que o diabo se opôs a ele, que não sei o que lá? Ele estava orando por causa de uma profecia, porque Jeremias falou que Deus falou através de Jeremias que em 70 anos ele traria do cativeiro o seu povo, e o que Daniel estava reclamando era justamente isso. Ele estava falando: Senhor, é cumprido já o tempo da tua promessa. Então ele intercedia, ele orava, e o anjo que veio para ele, olha, demorou um pouquinho para chegar,
Há 21 dias atrás já foi respondido, mas eu estava na batalha lá e cheguei agora. Deus enviou o Gabriel para me ajudar, que o bicho estava pegando, e eu estou aqui para te dizer, olha, desde o primeiro dia tua oração foi ouvida, e Deus começou um processo através dos seus servos, Zorobabel, né? Ih, rapaz, Esdras, quase que não vem, Zorobabel, Esdras, Neemias, eles foram usados por Deus para cumprir a promessa feita. Glória a Deus, igreja. Então os irmãos entendem que se aquilo que você orar, você não vai ficar preocupado se o diabo vai ouvir, se ele vai... não fale os teus sonhos, porque o diabo pode nada. Que pode? Aquilo que você fala chega com gemidos inexprimíveis diante de Deus. E por que a palavra diz? Porque nós não sabemos orar como convém, porque nós temos fraquezas, porque nós poderíamos não acreditar. E é justamente isso que essas palavras dizem: olha, cuidado que você vai falar que o diabo está ouvindo. É melhor você ficar calado, porque orar em espírito. Ei, você crê no Deus vivo. O anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem e os livra. Então é nessa palavra que você vai, e é nessa força que você vai vencer. Amém, igreja? Amém, igreja? Estamos juntos nisso? Estamos entendendo que Deus tem algo poderoso para a nossa vida? Então, confiando nessa verdade, o mesmo Espírito vai interceder por nós, com gemidos inexprimíveis. Vai passar, vai ser filtrado aquilo que você fala. E sabe qual é o filtro de Deus? Sinceridade. Adorará o Senhor em espírito e em verdade. Você será completamente sincero. Quando o filtro do teu coração revelar que você crê em Deus, você confia em Deus, virão palavras desanimadoras, palavras de fracasso. Entenda, irmãos, eu vou precisar perder mais um tempinho aqui, pelo menos mais uns 5 minutos para te dar. Isso é muito importante. Amém? Eu posso até dispensar a oração da oferta, qualquer coisa, mas agora eu quero te dar isso aqui. Você orar a Deus, você buscar a Deus, você crer no Senhor, o Espírito Santo levar a tua oração até Deus, convertendo em gemidos inexprimíveis, não quer dizer que o seu adversário não estará querendo alimentar a tua fraqueza. O que é a fraqueza de uma pessoa? Incredulidade. Incredulidade. Essa é a única fraqueza que realmente nós temos. Duvidar, não acreditar. A dúvida, a incredulidade é a fé ao contrário. Tem a palavra de Deus que diz, é seu. Aí tem a palavra contrária, a palavra dos sentidos. Não vou dizer nem que é a palavra do diabo, porque não tem palavra nenhuma. A palavra dos sentidos, que diz que você não vai conseguir, que é muito difícil, que está doendo, que é complicado, que o médico falou, que a máquina revelou. Mas a palavra de Deus não disse que a vitória é sua. Então você vai confiar na palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele sabe que você não sabe orar como convém, e vai transformar essa oração em um gemido inexprimível que Deus vai ouvir. Tem que ter sinceridade no coração. O inimigo vai lançar setas e você vai falar, Deus vai falar com Deus: Senhor, me protege, me proteja, Senhor, porque eu estou sentindo medo, eu estou sentindo medo, eu creio em Ti. Fala para Deus a verdade, porque nós nunca duvidamos de Deus, igreja, nós duvidamos é de nós. Não é de Deus que eu duvido de mim. Se nós aqui tivéssemos qualquer dúvida de Deus, nós não estaríamos aqui. Mas nós duvidamos de nós. Eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus é todo poderoso, mas será que Ele quer me dar? Eu sou pecador. Amanhã é meu aniversário,
Eu não sei se os irmãos têm meu WhatsApp, certamente vão mandar mensagem: pastor, você é a última Coca-Cola do deserto, é a última bolacha do pacote. Não, no aniversário da gente, é quando a gente faz aniversário e quando morre. Você é super, hiper, mega, ultra max. Mas eu sei que eu sou pelo menos 50% menor do que isso. No mínimo. Pode ser para baixo ainda. Amém, igreja? E é assim que nós nos sentimos. E quando nós formos orar, que o inimigo fazer duvidar da gente, qual é a nossa situação? Aprenda isso aqui. Quando você orar por alguma coisa que tudo está dizendo que não, só a palavra de Deus está dizendo que sim. Quando você for orar e você se sentir despreparado, fala para Deus: Senhor, tem misericórdia, porque eu estou com medo. Estou igual Pedro agora, Senhor, quase afundando aqui. Eu estou sentindo que eu estou começando a afundar. Tem misericórdia de mim. Isso é muito importante. Por quê? Porque a sinceridade do coração continua mantendo a ligação. Amém? Por que Pedro teve medo? Porque ele não confiou em Jesus? Foi porque o vento soprou forte. Então o inimigo vai soprar forte, o mundo vai soprar forte, de repente você vai sentir: fala para Deus. Problema resolvido, a vitória é certa. Amém? Fique de pé no seu lugar, por gentileza.